Se você abre a geladeira sem nem mesmo estar com fome e depois vem a culpa, fica comigo que esse episódio é para você. Eu me chamo Bruna Rosa e sou psicóloga e mentora de mulheres. Seja bem-vinda a mais um Brilha Cast. E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre um tema tão importante, que é a fome emocional. E para isso, eu convidei uma nutricionista incrível para falar um pouco mais sobre esse tema. Então já curta, já compartilha com o máximo de mulheres possíveis para que todas elas possam aproveitar de um tema tão relevante. E lembre-se, mulheres alinhadas brilham. Olá, preciosa! Bem-vinda a mais um Brilha Cast. É muito bom ter você aqui conosco. E vamos falar de um tema muito relevante, muito importante para você. Então, já compartilha esse vídeo, esse podcast com o máximo de mulheres, viu? Nós vamos falar sobre fome emocional. Você sabe o que é fome emocional? Já aproveita, coloca aqui embaixo sim ou não, né? Porque nós vamos falar sobre esse tema e vamos tirar todas as suas dúvidas. E para isso estamos aqui com a Thalita, né, nutricionista. Ela tem muita experiência, muita bagagem, eu tenho certeza que vai acrescentar muito nas nossas vidas. Mas antes da gente entrar nesse tema, que eu sei, Thalita, que está todo mundo ansioso, né, ansiosa para entender um pouco mais sobre fome emocional, se apresente para que ela possa conhecer vocês melhor. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Quero desde já agradecer a Bruna pelo convite. Eu me chamo Thalita Cardoso, sou nutricionista clínica especializando em saúde da mulher. E hoje eu irei abordar o tema da fome emocional, que é um tema tão importante para abordarmos na sociedade hoje. É verdade. Hoje em dia, né, isso está acontecendo com muito mais frequência, né? E a gente está com o celular, né? Que na palma da nossa mão a gente faz um monte de coisas. Então, tô estressada, iFood, né? Geração iFood. Então, mulher, entenda que nós vamos tentar ser o mais didáticas possível com esse tema, para que você possa entender o que é fome emocional, né? Tentar identificar como isso acontece no seu dia a dia, para que você consiga aí, caso você se identifique passando por isso, você consiga sair disso, quem sabe, não sozinha, talvez com ajuda profissional, mas nós estamos aqui exatamente para isso. Mas vamos lá, Thalita, antes da gente entrar num contexto um pouco mais profundo, para que essa mulher entenda, né, o que seria a fome emocional. Fome emocional é quando a pessoa come para saciar, para aliviar suas emoções, como ansiedade, tristeza, estresse e até mesmo tédio, e não para atender suas necessidades fisiológicas. E nesse contexto, a comida ela entra como conforto emocional e não como nutrição. É onde entra o perigo, né? Porque às vezes é aquela mulher, por exemplo, eu já conversei, né? Eu acompanho mulheres há muitos anos, né? E já conversei com muitas, né? E eu lembro que teve uma vez, Thalita, que teve uma que falou assim para mim: Bruna, eu não consigo parar de comer. Eu tô comendo o tempo todo. Então, assim, na bolsa sempre tem um biscoitinho, sempre tem alguma coisinha. E assim, Thalita, comer direto, né? Assim, o tempo todo. É aquela pessoa que fala assim: eu tô sempre com fome, tô sempre comendo alguma coisa. Isso é normal? Não, sentir fome fisiológica, que é a fome física, é normal, mas sentir fome o tempo todo indica uma carência de nutrientes, carência de energia e também pode ser a fome emocional, que é uma forma da pessoa aliviar o que está se sentindo através da comida. Então ela busca no alimento uma forma de conforto ou até mesmo uma forma de se desestressar, né? E aí tem o caso também do tédio. Às vezes a pessoa não tem nada para fazer, né, naquele momento e aí acaba beliscando ou indo na cozinha comer algo. E nesse contexto a comida vai entrar como preenchimento de espaço, né? Então, como ela não tem nada para fazer naquele momento, ela busca no alimento um preenchimento desse espaço. E aí, mulher, entra um ponto muito importante. Hoje em dia a gente está acostumado ao prazer imediato, né? Por isso que a gente já começou aqui o assunto falando sobre geração iFood. Por quê? Tá tudo muito rápido. Às vezes, né, tá cansada pela correria, em vez de ir na cozinha, né, preparar alguma coisa, tô cansada, tô estressada, o dia foi difícil. Eu, no final das contas, é sempre assim, eu mereço, né? Eu mereço que meu marido me leve para jantar, eu mereço pedir alguma coisa. Então, mulher, cuidado,
porque isso pode estar prejudicando você, prejudicando não apenas a sua saúde emocional, né, mas está prejudicando a sua saúde física também, né? E aí, Thalita, como que essa mulher ela vai conseguir identificar, né? Porque às vezes ela pode falar assim, tá, mas às vezes eu sinto fome, né? Meu estômago tá roncando, igual a gente falou aqui como uma identificação, mas de forma bem clara, né? Bem didática, como que ela consegue identificar e diferenciar o que é uma fome emocional para uma fome física, por exemplo? A fome emocional tem características bem comuns, né? Na fome emocional, geralmente essa vontade de comer aparece de forma repentina e urgente. Então, é o caso da pessoa sentir aquela vontade de comer um alimento específico e tem que ser naquele momento, né? Se ela não consumir, ela não vai ficar bem, ela precisa consumir aquele alimento. E muitas vezes, né, a escolha desses alimentos é algo específico. Não é como na fome física, que qualquer alimento nutritivo vai dar saciedade. Então, é aquela vontade de comer um brigadeiro, né? É aquela vontade de pedir algo, até mesmo pelo aplicativo. Então, ela aparece de forma repentina e urgente. Além disso, na fome emocional, quando a pessoa está saciada, ela continua comendo. Né? Não porque ela está com fome física, mas porque ela quer aliviar o que ela está sentindo naquele momento. Por isso que ela continua a comer mesmo estando saciada. Essa fome ela não para mesmo quando a saciedade chega. Além disso, na fome física tem outras características essas como o sentimento de culpa e arrependimento após consumir esses alimentos. Então, é o caso da pessoa comer, né, através ali da fome emocional, e aí ela acaba exagerando e depois, né, de consumir esse alimento, ela sente aquele sentimento de culpa, de arrependimento, e aí ela pensa, nossa, eu não deveria ter exagerado, não deveria ter comido esse alimento fora do meu planejamento. Né? Então, essa é uma característica muito comum da fome emocional, esse sentimento de arrependimento após. E além disso, na fome emocional, ela é muito assim, é muito pontual essa característica dela, que geralmente ela está associada a alguma emoção, né? Então pode ser o tédio, pode ser a tristeza, a ansiedade e até mesmo o cansaço. Então, às vezes a pessoa chega cansada em casa, né, do trabalho ou de outra atividade, e aí ela vai buscar ali no alimento uma forma de aliviar, né, o que ela está sentindo, seja um tédio, seja um estresse ou até mesmo um cansaço. E esse não é o melhor caminho, mulher, porque vai acabar abalando a sua saúde física, né? E consecutivamente abala o nosso emocional, porque, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, Thalita, que mulheres alinhadas brilham, né? É o subtítulo, né? Mas é algo que eu acredito muito, né? Como tema aqui para o nosso podcast, porque eu penso assim que se a gente não está alinhada conosco, em primeiro lugar, a gente não consegue estar alinhada de forma externa, né, ao nosso redor. Porque a gente sabe que o mundo, né, é um alto e baixo, né? Uma hora as coisas estão bem, outra hora não tá. Então, se eu não estiver bem com o meu bem mais precioso que sou eu não vou conseguir fluir, seja no trabalho, seja em casa, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. Então, mulher, entenda, você precisa estar alinhada com você. É por isso que a gente está trazendo esse tema, porque você precisa entender que é importante cuidar de você, é importante cuidar das suas emoções, é importante você cuidar da sua saúde física. Afinal de contas, eu sei que toda mulher que está acima do peso não se sente bem consigo mesma. A gente entra naquela luta de roupa, essa roupa não tá legal. Então vai mexer com você, mulher. Por isso que a gente está falando aqui que isso não vai mexer apenas com a sua saúde física, vai mexer com o seu emocional, vai impactar todas as áreas da sua vida. Então, mulher, se você está começando a se identificar com fome emocional e talvez você já tentou de várias vezes sozinha tentar romper esse ciclo e não conseguiu, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure uma nutricionista, para que esse acompanhamento em conjunto possa ajudar você a romper de uma vez por todas com esse ciclo. Porque tenho certeza que você mesma já falou que você já atendeu
muitas mulheres, né, que passaram por isso com a fome emocional. Então, conta para essas mulheres, é possível romper com esse ciclo? Sim. Para início de tudo, a fome emocional, ela não é uma falta de força de vontade, né? Ela é uma resposta ao seu corpo de uma privação, seja da emoção ou seja da parte fisiológica do corpo, ou seja pelas duas em conjunto, né? Então, na prática do consultório, já atendi muitas pacientes e elas depois conseguiram ter uma melhor relação com a comida através de estratégias. E estratégias essas que são de suma importância, né? Então, identificar os gatilhos, identificar as emoções é muito importante para que essa mulher ela consiga entender o que ela está sentindo, busque outras formas de aliviar essas emoções e consiga atingir suas metas, seguir o seu plano alimentar e ter uma vida mais saudável. Então, buscar ajuda nesse caso é muito importante, tanto a ajuda da nutricionista como de outros profissionais também, como os psicólogos, que vão tratar as emoções e vão dar estratégias de como esse paciente saber lidar e como buscar estratégias para que ele consiga gerenciar melhor suas emoções e não busque somente na comida a forma de aliviar. É isso, mulher. Se você tem alguma dúvida, se você ainda não entendeu exatamente o que é a fome emocional, coloca aqui embaixo nos comentários, coloca a sua dúvida, que nós fazemos questão de responder você. Então é só colocar aqui embaixo nos comentários. Nossa, esse assunto tá importantíssimo, muito relevante. Então, mulher, eu tenho certeza que você está gostando desse conteúdo, porque a gente preparou, né, todo esse conteúdo com muito carinho para você. Então, mulher, se você está passando por isso, se você está começando a se identificar, não pegue isso como um confronto, não pegue isso como um problema, sabe? Não leve isso para um lado mais macabro, né? Que às vezes, por a gente estar mais emocionalmente mais vulnerável, a gente acaba pegando isso como um confronto, né? E isso é ruim para você. Mas que esse conteúdo aqui, que foi preparado com muito carinho para você, na verdade, possa ser um impulsionar para que você possa quebrar esse ciclo. E é super possível você quebrar esse ciclo. Se você não conseguir fazer isso sozinha, busque ajuda profissional. O fato é, você é mais do que capaz de conseguir romper esse ciclo. Combinado, mulher? Mas fica aí com a gente ainda tem muita coisa aqui para falar sobre esse tema que é a fome emocional. E agora nós vamos entender um pouquinho por que isso acontece com as mulheres, né? Às vezes é fome o tempo todo, né? Aí às vezes a gente fala assim, é correria, eu não tenho tempo. A gente sabe que tem muita coisa por trás, às vezes, né, das pequenas falas, algumas desculpas, né? Então, a verdade que não quer calar, com base em todo o seu conhecimento, nos seus atendimentos, por que você acredita que isso acontece com a mulher, Thalita? Existem alguns hábitos que fazem com que a mulher se torne mais vulnerável à fome emocional, né? Os hábitos mais comuns são uma rotina sem pausas, né? Aquela mulher que ela não tem tempo para planejar suas refeições, isso acaba contribuindo para que ela fique com mais fome, né? E aí isso acaba contribuindo para que ela consuma alimentos que estão fora do seu planejamento, pular refeições. Então, quando a pessoa fica muito tempo sem comer, ela chega à noite com muita fome, e isso faz com que ela coma no automático, né? Então, é mais um motivo, né, que contribui para a fome emocional. E, além disso, principalmente na atualidade, a alta carga mental, né? Então, se você for parar para conversar com alguma mulher e analisar a rotina dela, ela gerencia muitas coisas ao longo do dia. Então tem a casa, o trabalho, muitas estudam também, cuidam da família. Então essa alta carga mental faz com que muitas mulheres estejam mais vulneráveis à fome emocional. E isso, mulher, entenda que você gerenciar a sua rotina, né? E isso precisa fazer parte também do seu planejamento. E já quero aproveitando, trazer um spoiler aqui para vocês, porque eu vou trazer uma psicóloga especialista, né? Não apenas no atendimento à mulher, mas
em criar rotinas, em organizar o seu dia a dia. Eu falei para ela assim, olha, eu preciso levar você lá para ensinar sobre esse tema para as mulheres. E olha que legal, você está falando sobre isso. E aproveitei para te dar esse spoiler, então espera que tem muita coisa boa vindo por aí. Mas vamos lá. Você chegou a falar um pouquinho sobre a fome emocional. Explica um pouquinho, só para elas conseguirem diferenciar, às vezes, de uma maneira mais clara, mais didática, né? O que seria, de fato, a fome emocional e a fome física? A fome física é a fome real, né? É a necessidade do seu corpo por nutrientes, por energia. Então, essa fome física, ela vai enviar sinais, né? Que é tontura, fraqueza, dor de cabeça e outros sinais conforme a fome for aumentando. Além disso, a fome física, ela aumenta de forma gradual, né? Ela não aparece de forma repentina, diferentemente da fome emocional. E na fome física, qualquer alimento vai saciar aquela vontade, não tem nenhum alimento específico. Se você consumir um prato bem equilibrado, fizer uma refeição saudável, essa fome ela vai passar. E na fome física, quando a saciedade chega, ela para, ela não continua. Né? Esse é um sinal muito claro da fome física. E além disso, na fome física, após as refeições, você se sente bem. Você não tem aquele sentimento de culpa, de arrependimento, pelo contrário, você tem uma sensação de bem-estar, diferente da fome emocional. Então, digamos que vou usar aqui um exemplo, só porque elas podem ainda estar com alguma dúvida. Aquele dia que eu cheguei cansada do trabalho e falei assim, tô com uma vontade de comer hambúrguer. Fome emocional ou fome física? Quando é um alimento específico, geralmente é a fome emocional, porque na fome física, ela não pede por alimentos específicos. Então, qualquer alimento nutritivo que tiver ali vai saciar essa fome. Perfeito. E aí, mulher, agora conseguiu entender? Ficou bem claro para você? Coloca aqui nos comentários se você está entendendo, se a gente está conseguindo ser didática. Afinal de contas, esse assunto é um assunto muito importante, mulher. É por isso que a gente está toda hora até mesmo frisando que esse assunto é importante, porque, sim, são muitas mulheres dentro desse ciclo da fome emocional. E eu tenho certeza que, quem sabe, né, você colocou essa meta para 2026, né? Às vezes uma alimentação mais saudável, uma reeducação alimentar. Então, não deixe passar 2026 sem que isso seja uma realidade na sua vida. E nós estamos aqui para dizer para você que é possível, sim, romper com esse ciclo e que você é mais do que capaz para romper com isso de uma vez por todas, viu? Mas vamos lá. Quais são os hábitos do dia a dia dessa mulher que você acha que torna essa mulher mais vulnerável de ocorrer esses episódios de fome emocional? Temos vários, né, hábitos que contribuem para que essa mulher esteja mais vulnerável à fome emocional. A gente já pode começar pela falta de planejamento alimentar. Então, quando essa mulher ela não se alimenta de forma correta ao longo do dia, ela tende a ter uma necessidade maior de energia, principalmente à noite, né, que é onde ocorre mais os casos de fome emocional. Além disso, quando ela está com carências nutricionais, quando ela não se alimenta ali de forma regular ao longo do dia, isso tudo contribui para que ela esteja mais vulnerável. A falta de rotina equilibrada também contribui. Dormir mal também, porque ela chega no dia seguinte mais cansada, né, com indisposição, às vezes não consegue preparar a sua alimentação ali de acordo com o seu planejamento, e isso tudo acaba contribuindo para que ao longo do dia ela não atinja suas necessidades, e à noite, né, que é onde ocorre mais esses episódios, ela acaba ali tendo uma fome emocional, ou ao longo do dia ela acaba beliscando muitos alimentos, por não ter suas necessidades energéticas atingidas. Isso é um ponto importante. Então, é isso que entra ali aquela vontadezinha de comer um doce. Sim. Do nada vem aquela vontade de comer um doce. Normalmente, você acredita, assim, com a experiência mesmo do seu atendimento, né? E aí é uma dúvida minha mesmo. Você acha que essa vontade ela vem mais por doce ou por salgado, ou você acha que isso é indiferente? Falando fisiologicamente,
né? Tem alguns hormônios que, quando eles estão desregulados ou quando essa mulher está com baixa energia, o cérebro envia sinais para que ela busque por mais doce. Principalmente quando o cortisol, que é o hormônio do estresse, está alto. Então, ele envia sinais para essa mulher para ela buscar uma fonte de energia, né? E acaba geralmente sendo doce. Mas pode ser outros alimentos também, que naquele momento ela queira aliviar a sua emoção, ela queira algo mais prático, ela queira algo mais saboroso. É o famoso eu mereço. Eu tive um dia cansativo, então eu mereço. Eu tive muitos problemas hoje, então a alimentação vai ser meu único alívio. Né? É isso que eu mais ouço na prática do consultório. Então ela acaba utilizando esse alimento como uma forma de alívio, de conforto emocional. Ela usa a comida como um abraço, né? E não como nutrição. E aí, eu já quero fazer uma pergunta para você, mulher. Você usa essa comida, a comida, né, no dia a dia, como um abraço, né, como um alívio emocional, ou você utiliza a comida, né, para trazer saciedade para o seu corpo? Coloca aqui nos comentários que nós queremos ouvir você. E quero já aproveitar, se você está chegando aqui agora e ainda não deu like nesse vídeo, nesse podcast, já deu o seu like aqui, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, porque nós estamos falando sobre fome emocional e eu tenho certeza que vai ser impactante para você e para as pessoas que você vai enviar também. A gente sabe que a fome não aparece do nada, né? Como você mesmo já falou, já comentou aqui, a fome acontece de forma gradativa. Mas a gente sabe que na questão da fome emocional, existe um ciclo por trás, porque são muitas coisas acontecendo dentro dessa mulher para que tenha a fome emocional como resultado. Então, a pergunta que eu quero fazer para você: existe um ciclo nessa fome emocional? Como isso acontece? Sim, existe um ciclo clássico muito comum, que é onde tudo começa ali pela manhã, onde essa mulher, às vezes, ela não consegue seguir o planejamento alimentar, então ela acaba restringindo ou pulando refeições, e aí ela vai, faz essas atividades. Quando chega à noite, ela acaba comendo no automático, comendo aquilo que já está mais prático, e aí, após consumir esse alimento, ela sente culpa, né? Nossa, eu não segui meu plano alimentar, comi demais, exagerei. E aí, para compensar, ela já planeja no dia seguinte restringir. Então, fazer uma dieta restritiva, fazer jejum, né? Cortar o carboidrato. E aí, isso tudo contribui para que no dia seguinte ela retorne para esse ciclo. Então, ela restringe, come de forma automática, depois ela sente culpa e depois ela tenta compensar no dia seguinte, seja fazendo uma atividade física a mais para compensar aquilo que ela comeu, ou restringindo os nutrientes. E isso faz com que ela fique ali naquele ciclo, né, clássico da fome emocional. O que torna ali algo difícil para ela, né? Porque é como se ela falasse assim: ah, tudo bem, né? Se eu errei aqui, eu fico amanhã sem comer, aí às vezes faz um jejum, uma coisa meia louca, né? Totalmente sem preparo, às vezes nem fala com a nutricionista, Sim. né? Não avisa, só faz. Porque eu já percebi até que algumas mulheres falam assim: não, eu não posso comer nada porque eu tenho nutricionista tal dia. Aí vai na nutricionista no dia seguinte, bota o pé na jaca, né? Então, tudo isso dificulta, né? Veja se faz sentido, né? Já que você tem mais experiência dentro dessa sua área, né? Que é a nutrição. Se a gente consegue trabalhar a mentalidade de que a comida ela é algo para o nosso corpo, né? Para nossa saúde física, apenas isso, né? Porque às vezes a gente usa a alimentação como um escape mesmo. Mas se a gente começar a olhar para a comida, né, como só uma forma de alimentar o nosso corpo, né, e com isso tentar aos poucos exercer esse domínio próprio, né, porque na verdade no começo vai ser uma luta, né, você vai ter que realmente dizer não. E talvez, mulher, o seu maior desafio é esse, é dizer não para a comida. Às vezes a pessoa consegue dizer não até para outra pessoa, a gente sabe que tem mulheres que têm dificuldade de dizer não para as outras pessoas também. Mas existem muitas mulheres que conseguem dizer não para as outras pessoas, mas quando é para aquele docinho, né, ou para aquela comida preferida, ou enfim, para sua rotina já construída, né, de pedir comida de noite ou fazer, né, essas questões de lanche,
fica muito mais difícil dizer não. Você acha que... O que você acha, na verdade, a pergunta que eu te faço é que pode resolver a questão dessa mulher? Você falou sobre rotina, mas você acha que além da rotina, ter um apoio nutricional, por exemplo, vai ajudar essa mulher a seguir mais a risca, por exemplo? Sim, com certeza. Ter um acompanhamento nutricional vai fazer com que essa mulher entenda e planeje melhor suas refeições e veja o alimento como algo nutritivo e não algo para suprir suas necessidades emocionais. Então, planejar suas refeições, equilibrar o seu planejamento alimentar. Então, o nutricionista vai equilibrar os nutrientes, então carboidrato, proteínas, que é muito importante para a saciedade. Então, uma mulher saciada, ela não vai buscar tanto alimento ali fora do seu planejamento, né? Além disso, a gente tem a questão também do sono, que é muito importante. E no meu acompanhamento nutricional, eu sempre pergunto quanto tempo você dorme por noite, porque isso contribui também para a fome emocional, né? Quando dormimos pouco, a nossa regulação hormonal ela acaba ficando desequilibrada. Então, o hormônio da fome, que é a grelina, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, ele acaba ficando desregulados. Então, fazendo uma regulação hormonal, uma alimentação que dê saciedade para essa mulher, né? E organizando a rotina vai facilitar e muito na relação dessa mulher com a comida. Você chegou a falar um pouquinho já sobre isso, mas eu gostaria de aprofundar mais sobre a mulher que foge ali, né? Às vezes ela tem um planejamento, aí ela foge desse planejamento, aí no dia seguinte ela tenta pagar de alguma forma aquele prejuízo dela, né? O que você acha que é um prejuízo maior para essa mulher quando ela foge dessa rotina? A gente sabe que prejudica ela, algumas às vezes chutam o balde, né? Desiste do acompanhamento nutricional, por exemplo, aí tem a culpa. Mas o que você acha que, assim, que envolve, né, todo esse contexto, quando acontece isso, gera culpa, assim, diante do que você já ouve falar, né, de acompanhamento das suas clientes? Algumas, por exemplo, retornam depois, sei lá, de um mês, 2 meses, e falam assim: olha, Thalita, você não sabe o que aconteceu. Conta pra gente um pouquinho como isso acontece, como isso pode piorar, né, no caso dessa mulher que sofre com a questão da fome emocional. Sim, não ter uma boa relação com a alimentação prejudica muito, né, essa mulher. Por quê? Porque ela vê o alimento como uma forma ali de nutrição, que realmente é no planejamento, em algum momento, em algum evento, né, algum episódio que ela comeu algo fora do planejamento, ela acaba tendo aquele pensamento de que já que estraguei tudo, então vou comer mais mesmo, depois eu volto para a dieta, e muitas acabam abandonando. Quando, na verdade, o pensamento que ela deve ter é: se eu comer algo fora do planejamento, no dia seguinte eu posso voltar à minha rotina ao normal, né? Porque muitas acabam cortando carboidrato, fazendo jejum, fazendo atividade a mais, e isso faz com que essa mulher, durante esse dia, fique sem energia, né? Então ela acaba ficando sem comer e à noite ela vai sentir muita fome, né? E acaba entrando naquele ciclo que já falamos anteriormente. Então, entender, ter uma boa relação com a alimentação vai trazer muitos benefícios para essa mulher que sente essa fome emocional e vai fazer com que ela consiga seguir o seu planejamento e ter uma alimentação saudável. Perfeito. Já está entendendo, né, mulher? A importância de termos uma nutricionista, né, nos ajudando, ou seja, uma profissional especialista nos ajudando nesse passo tão importante. E isso já entra a pergunta que eu quero fazer para você, porque qual é o papel, né, da nutricionista? Porque às vezes a mulher, vamos dizer que nesse momento ela falou assim: meu Deus, diante de tudo que foi falado até agora no podcast, né, entendi que eu tenho fome emocional. Então ela entendeu que é algo emocional e ela vai procurar um psicólogo, mas às vezes entra o erro, porque procura só o psicólogo e não procura o nutricionista, ou procura o nutricionista e não procura o psicólogo, e precisa ser um acompanhamento multidisciplinar. Sim. Então, qual é o seu papel, né, como nutricionista, ajudando essa mulher nessa questão?
O meu papel enquanto nutricionista é olhar essa paciente como um todo, né? Ela tem as questões emocionais dela, mas também tem a parte fisiológica, a parte física do corpo. Então, além do plano alimentar personalizado para aquela paciente, dentro dessa rotina, dentro do seu contexto e atendendo suas necessidades nutricionais, a gente faz também um papel de educação alimentar, que é onde a gente ensina como lidar com as situações, principalmente falando da fome emocional, o que fazer, né, em episódios, como buscar outras formas de saber lidar com aquela emoção sem buscar na comida. E a gente faz o papel também de educar, né, para que essa paciente ela tenha autonomia, para que ela tenha uma boa relação com a alimentação, equilibrando a energia, fornecendo nutrientes e fazendo com que ela tenha uma boa relação com a comida e que seu corpo fique nutrido. Perfeito. Você falou, Thalita, sobre um ponto muito legal, que você falou que tem ali uma alimentação personalizada, ou seja, você vai passar, né, algo personalizado de acordo com a rotina dessa mulher. E muitas das vezes não procuram, né, um acompanhamento nutricional porque acha que vai passar aquelas coisas muito difíceis de fazer, né? Aqueles pratos que a gente vê na internet, aquelas coisas mirabolantes que a gente fala assim, não, eu não tenho dinheiro, né? Porque entra a questão financeira, a gente sabe que entra a questão financeira e entra a questão que é difícil, complicado, são coisas difíceis de fazer no dia a dia. Mas conta um pouquinho para elas, dá para ter, né, uma vida saudável investindo pouco, né, de acordo com a estrutura de vida, né, de cada pessoa e de acordo com a rotina de cada pessoa? Sim, com certeza. É super possível ter um planejamento alimentar que se encaixe dentro do seu contexto social, cultural e dentro da sua realidade. Por isso que é tão importante ter um planejamento alimentar individualizado, que é o planejamento feito para você, né? Hoje vemos muitas dietas que circulam nas mídias sociais, né? E muitas pessoas acabam tentando seguir uma dieta que não é para ela, que não vai atender suas necessidades, não está dentro do seu contexto cultural ou social, né? E aí essa pessoa acaba desistindo, ou fazendo uma dieta super restritiva, e aí não consegue manter e acaba abandonando a dieta. Então, ter esse acompanhamento é muito importante. A dieta, ela deve ser individualizada, personalizada. A dieta, ela tem que atender suas necessidades nutricionais e se encaixar na sua rotina, e não a sua rotina se encaixar na dieta, né? Por isso que é muito importante ter um planejamento feito para você, porque a melhor dieta é aquela que é feita para você. Perfeito. E assim, você chegou até a entrar nesse assunto, né? Que muitas pessoas às vezes procuram realmente dietas na internet. E o que você acha? E aí eu vou usar é um pouco polêmico, vou te pegar desprevenido. Um pouco polêmico. Porque a gente sabe que tem muita gente colocando no chat GPT, né? Sim. Altura, peso, isso e aquilo, e aí ele já gera uma dieta. Qual é o perigo disso? Né? Da pessoa chegar lá no chat, já colocar algumas informações, ter ali uma dieta para ela, aparentemente personalizada, mas qual é o prejuízo disso? De não ser, de fato, com um outro ser humano, né? De estar ali entendendo. Explica um pouquinho. Sim, a dieta, ela tem que ter base científica e tem que ter um olhar humano. Ela tem que estar dentro do seu contexto cultural, social, e não olhar apenas para calorias, né? Muitos aplicativos de dietas, eles calculam apenas calorias, mas a alimentação, ela não se baseia em calorias apenas. Ela se baseia em muitos fatores. Essa dieta, ela tem que atender essas necessidades nutricionais, calóricas, né? Ela tem que te proporcionar a quantidade ideal de proteína, carboidratos, nutrientes e também fazer outras funções, né? Essa dieta, ela tem que atender o seu corpo e também o seu contexto. Então, por exemplo, uma dieta feita no aplicativo, ela vai te dar apenas calorias, mas ela não entende do seu contexto, ela não analisou os seus exames, ela não te ouviu, ela não ouviu as suas dores, as suas dificuldades, ela não analisou a sua cultura, né? E não é um profissional habilitado para prescrever esse planejamento. Então, por isso que é perigoso,
né? Você seguir uma dieta de aplicativo, seguir uma dieta da moda, que não foi feita para você. Ela não foi analisada, ela não teve um olhar humano e científico para atender suas necessidades nutricionais e para que você tenha uma alimentação saudável e possível para dentro da sua realidade. Perfeito. Quero aproveitar e dizer para você também, mulher, que existem muitas também que estão não só procurando apoio nutricional no ChatGPT, mas como também apoio emocional. Então, ChatGPT, mulher, por favor, isso ali não é um profissional habilitado, ele não vai te ajudar naquilo que você precisa. Então, esse contato humano, o ser humano, precisa estar ali um com o outro. Afinal de contas, nós somos seres relacionais. Nós precisamos ser ouvidos, né? Nós precisamos ser compreendidos. E não tem como fazer isso de outra forma a não ser com outro ser humano. Combinado, mulher? Então, aí, isso é uma dica nossa como profissional, tanto eu como profissional da área da saúde, na questão emocional, como a Thalita, profissional da saúde na parte nutricional. Então, isso é importante para você. Quando que você entende, Thalita, que precisa de um trabalho junto com terapia, né? Porque, às vezes, chega uma mulher para você lá e começa lá, no momento anamnese, né? Sempre tem aquele primeiro atendimento para você entender a rotina, entender como tudo funciona. E conforme ela vai conversando, você vai fazendo uma análise como um todo, né? Da sua cliente. Afinal de contas, né? Você quer que ela tenha o melhor desempenho, que seja algo o mais natural possível para ela e a melhor experiência também. Então, como que você percebe que além da sua ajuda como profissional, ela vai precisar, por exemplo, de um psicólogo para ajudar nessa caminhada com um atendimento multidisciplinar? Existem muitos sinais que indicam que a gente precisa trabalhar em conjunto com o psicólogo, né? Então, quando aquela paciente está na anamnese, nós, enquanto nutricionistas, a gente avalia todos os relatos, como é a relação dela com a alimentação, e a partir daí a gente consegue identificar quando é preciso indicar o psicólogo. Perfeito. E quando a gente fala assim de fome emocional, a gente entende que não é tão simples, né? Prevenir, né, a fome emocional ou quebrar esse ciclo, né? Existem alguns passos, existem alguns procedimentos, igual você estava falando sobre a hora certa que você observa que a pessoa vai precisar, né? A sua cliente vai precisar também de um acompanhamento psicológico, ou seja, é algo que precisa ser acompanhado com a gestão das emoções, não apenas a parte da rotina e a nutrição. Então, a pergunta é o que fazer, né, e como prevenir isso. Então, na hora que bate essa fome emocional, qual é o passo a passo que você recomenda para essa mulher ela quebrar, né, vamos dizer, esse ciclo automático, né, que ela acaba entrando? Sim, existem muitas estratégias e aí tem um passo a passo também, né? O primeiro é quando vier a fome emocional, antes de ir para a geladeira, antes de fazer aquele pedido ou aquela preparação fora do seu planejamento, pare por alguns minutos, respira, bebe uma água e se pergunte: eu estou com fome de quê nesse momento? Porque se for o cansaço, existem outras estratégias para aliviar esse cansaço. Então pode ser um descanso de 15 minutos, pode ser também, se for no caso de estresse, pode ser uma leitura, ligar para alguém. Se for outras emoções, né, buscar outras formas de aliviar essas emoções que não esteja relacionada diretamente com comida, né? Então fazer ali também uma lista de confortos emocionais que não estejam relacionados com a comida também ajuda muito. Perfeito. Que conteúdo excelente. Vocês estão gostando? Coloca aqui nos comentários se vocês estão gostando. Se tá com alguma dúvida também, coloca aqui embaixo que a gente vai responder você, tá? E se você ainda não compartilhou, meu Deus do céu, não acredito. Vai lá, compartilha que eu estou dando para você essa oportunidade de compartilhar com outras mulheres sobre esse tema tão relevante, viu? Mas vamos lá. A pergunta que não quer calar. Quais são os 3 ajustes que você considera assim mais eficientes, né, na alimentação, na rotina, que você acredita que vai realmente mudar o jogo na vida dessa mulher, que vai realmente facilitar para ela?
Tá, então vamos lá. Os 3 ajustes importantíssimos para essa mulher ela quebrar esse ciclo da fome emocional é ter um planejamento alimentar, comer de forma regular e dormir bem para a regulação hormonal ocorrer de forma correta. Perfeito. Então, ó, mulher, já avalia e eu já quero que você reflita se você tá fazendo, porque às vezes, né, ela até fala assim: "Ah, eu tô fazendo isso aqui, tá faltando o planejamento, né? Ainda não Sim. consegui me planejar". Então, avalie aí qual desses 3 ajustes você vai precisar estar fazendo no seu dia a dia, tá optando por isso, né? Então, faça essa análise, mulher. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, então, porque a gente falou sobre muita coisa, né? Então vamos fazer aquele encerramento, como eu sempre falo, com a cerejinha do bolo, né? Então, qual recado, assim, qual orientação, Thalita, você poderia passar para essa mulher? Porque você e eu, mais do que nunca, a gente que acompanha mulheres, né, já há bastante tempo, a gente entende, né, quais são as dores, quais são os maiores dilemas dessa mulher. Então a gente entende exatamente o que vai ajudar ela. Então você como profissional, como nutricionista, experiente, qual recado, qual orientação que você poderia passar para essa mulher diante de tudo que foi falado aqui hoje? Quem sabe, né, você mulher tá aí assustada, né, com muitas informações, talvez agora no finalzinho ela falou assim: "Meu Deus, realmente estou passando por esse problema, estou com fome emocional e agora, o que eu faço?", né? De repente ela tá ali desesperada. Já tô falando, não fique desesperada, calma o seu coração que vai dar tudo certo. Mas qual orientação, né, você gostaria de deixar para ela que você considera que diante de tudo que foi falado é o mais importante? O mais importante é você que tem fome emocional ou conhece alguém que tenha fome emocional, entenda que você não precisa passar por isso sozinha. Você pode e deve ter ajuda de um profissional para te orientar, para te ajudar a saber lidar com as suas emoções e para que você tenha uma melhor relação com a comida. Perfeito. E se você nesse momento, né, se identificou, procure ajuda. Procure ajuda de uma nutricionista, converse com ela. E dependendo ali, né, desse primeiro contato, desse primeiro atendimento, se realmente ela identificar que há uma necessidade, ela vai falar para você ou vai fazer um encaminhamento para um psicólogo. Mas, mulher, se cuide. Eu sempre falo aqui que você é o seu bem mais precioso. Você precisa estar bem, né? Às vezes a gente tem tantos sonhos, tantos objetivos, a gente inicia o ano falando, não, esse ano vai, né? Então eu tenho certeza que você fez muitos planos para 2026. Então, que você também tenha se incluído, né? Que você não esteja pensando o tempo todo só no ter, né? Ter um celular, ter uma casa nova, ter um emprego, né? Uma promoção, mas que você também possa pensar na sua saúde, no ser, né? Como um todo, ser uma pessoa com mais saúde, não apenas saúde emocional, mas saúde física também. Combinado? Bem, Thalita, foi um prazer enorme, né, receber você aqui, né? A gente com certeza, eu tenho certeza absoluta, eu aprendi muito, as mulheres aprenderam também, e eu tenho certeza que muitas talvez vão se identificar com você, vão querer entrar em contato, conhecer um pouco mais da Thalita. Então fala sobre suas redes sociais, como essa mulher pode chegar até você, até mesmo para tirar dúvidas futuras ou até mesmo para contratar os seus serviços como nutricionista. Sim, e se você quer entender mais, quer aprender mais sobre alimentação saudável, você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, através do meu Instagram, que estará aqui na descrição, e será um prazer te ajudar nessa caminhada em busca de uma alimentação saudável. Mulher, foi um prazer enorme ter você aqui conosco em mais um episódio do BrilhaCast. Eu sempre digo aqui, mulheres alinhadas brilham. Então, cuide de você, porque, mais uma vez eu repito, você é o seu bem mais precioso. Te vejo no próximo episódio. Tchauzinho.